Seleção Brasileira de Futebol. Essa que trouxe muita emoção para o coração dos brasileiros através do seu belo futebol. Como todo começo, teve uma origem difícil. Nem de longe, os jogadores, o futebol em si, não pagava esses salários milionários. Quando você escuta grandes jogadores que deram o brilho que esse esporte tem, como o Pelé quando ainda estava vivo, Garrincha e tantos outros, eles falavam dos bastidores, muitas vezes tendo que emprestar a chuteira ao colega ou até a camisa porque não tinha outra. Muito distante. Você pega inclusive a riqueza que esses homens tiveram e nem se compara a um jogador médio dos dias de hoje, onde realmente o camarada enrica muito rápido. Talvez esse seja o problema. Você pega pessoas muitas vezes sem formação nenhuma, sem nenhum tipo de educação financeira, e você empurra dinheiro deixando o cara podre de rico. Se ele tinha a motivação fútil de não, eu preciso jogar bem para ficar bem de vida, ele já não tem mais. Talvez esse seja o maior mal do futebol hoje. Mas falando especificamente da seleção brasileira, o belo futebol, admirado, inclusive tema de anime como Super Campeões, quem não lembra? O Oliver Tsubasa, Kojiro, Benji, admirados com o futebol arte, era assim que era chamado, futebol arte do Brasil, onde Oliver, o protagonista, vinha inclusive jogar aqui no São Paulo. Eram os japoneses admirando o nosso futebol. Isso graças à conquista de 94. Assistindo a um documentário, eu ouvi falar que o que inspirou o criador do anime, o Super Campeões, conhecido assim no Brasil, lá fora tem outro nome, mas o que inspirou ele a fazer o Brasil e ver o Brasil como esse futebol arte, futebol alegria, além dos jogos, e era isso que os nossos atletas demonstravam, mas isso ficou mais evidente para ele em um jogo do Brasil em Copa do Mundo contra a Alemanha, onde os jogadores da Alemanha entraram extremamente concentrados, o técnico, e era um clima tenso, como de soldados entrando realmente em uma treta. Era aquela seriedade que era vista em campos de batalha, podia ser enxergada em cada jogador da Alemanha, inclusive o técnico. Ao contrário, a seleção brasileira vinha o tempo todo cantando no ônibus, tocando aquele pagode, e ao descer dos ônibus, todos muito sorridentes, felizes por estarem ali, e até fazendo embaixadinha a alguns jogadores. Isso fez inclusive com que a mídia especializada achasse que o Brasil não tinha ideia da posição que ele estava ali, o que ele estava disputando, ou não estivesse levando o jogo a sério. Todos diziam que a Alemanha ia dar uma surra, e o Brasil venceu, assim como venceu também no final da Copa de 2002, por 2-0. Isso encantava o mundo aos poucos, e por isso o Brasil era considerado o país do futebol. É assim que um anime japonês se retrata ao Brasil. E eu acredito que, diferente de hoje, né, os atletas daquele tempo tinham uma noção do que realmente era o Brasil e o que o nosso povo falava. Eu lembro disso muito bem porque quando eu fiz o documentário que muitos de vocês me conheceram através dele, que foi o documentário sobre Ayrton Senna, eu coloquei um trecho onde Ayrton Senna era perguntado por um repórter porque mesmo ele sendo tricampeão, ele queria ser tetra de todo jeito. Porque essa vontade toda de vencer, sendo que ele já provou ao mundo que era um excelente piloto e já tinha entrado para a história. E Ayrton Senna disse, e isso emocionou o mundo, que ele sabia bem os problemas que o nosso povo brasileiro passava. Muitos com fome, olhando para os quatro cantos da casa, humilde, caindo aos pedaços, e mesmo assim uma televisãozinha, e essas pessoas ficavam mais felizes, acordavam mais cedo para vê-lo pilotar. E se ele, pilotando um carro de Fórmula 1, poderia trazer um pouco mais de alegria na vida dessas pessoas, mesmo que fosse por uma hora e meia, ele faria de tudo para trazer esse sentimento a essas pessoas e estava disposto a tudo. Foi isso que Ayrton Senna disse, por isso é que a gente considera ele um verdadeiro herói e jamais será esquecido. Da mesma forma, quando aconteceu aquela fatalidade, que eu duvido muito que tenha sido realmente uma fatalidade, mas enfim, né? Não vamos entrar aqui nessa questão. Os jogadores da seleção de 94 também tinham esse sentimento, criticados inclusive pela própria grande mídia. Eles levaram para dentro dos seus corações, inclusive demonstraram isso em campo várias vezes, colocando inclusive a música, né, do Ayrton Senna para tocar. Mas eles fizeram isso várias vezes, demonstrando o carinho e que entenderam a mensagem que Senna passou, inclusive dedicar a ele aquele tetracampeonato da seleção brasileira. E por essas e outras, meus irmãos, a seleção brasileira, justamente por essa situação terrível que o nosso país sempre esteve, a verdade é essa, né? Um país freado, dominado de fora para dentro, era por isso que esses atletas, né, esses ídolos tinham essa noção. Coisa que não acontece nos de hoje. Parece que os caras têm ficado vazios. E os escândalos de corrupção, eles vêm acontecendo cada vez mais. Agora, em pleno 2024, se não estiver errado as minhas fontes aqui, já é o 5º presidente da CBF que é trocado. E sempre as mesmas coisas. Escândalo de corrupção,
escândalo por estar colocando os próprios parentes para trabalhar, até de coisa de intimidade, né? Escândalos de intimidade, assédio e tal, com funcionários. Assim, é de fato uma coisa lastimável o que tem se tornado o futebol brasileiro. E não é porque nós não temos atletas não, como a Globo quer dizer. Ah, precisa colocar um técnico estrangeiro. Nós conquistamos 5 títulos sem nenhum técnico estrangeiro. Nós não precisamos de um. Temos jogadores experientes aqui. Dunga, na primeira vez que pegou a seleção, já chegou nas quartas de finais. Mesmo assim, a Globo detonou o cara porque não gostava do mesmo. Filipão pode ter tomado 7-1, mas os melhores resultados a gente teve com ele. Mesmo assim, tiraram o cara. E pra você ter noção de por que essas coisas acontecem, não é na tentativa de melhorar o futebol da seleção. Eu tô aqui com uma matéria que foi divulgada no B-News e diz o seguinte, ó: jornalista famoso, que é o Roberto Cabrito, revela corrupção dentro da seleção brasileira. E aí nessa entrevista que ele fez em um podcast do Celso Portiolli, do SBT, o apresentador, né? Eles estão tudo migrando aqui pra internet, já falei isso pra vocês. Ele disse o seguinte, ó: ao ser questionado sobre o que já viu dentro do meio do futebol, ele foi enfático ao confirmar a corrupção. Há muitas convocações que acontecem por necessidade mercadológica, ou seja, que não são por mérito. O que é que ele está dizendo com isso? E esse lucro pelo fato de o jogador estar na seleção brasileira é dividido com empresários e dirigentes, detalhou ele. Para quem é lá de nós, vamos explicar isso aqui. O que o Cabrito está dizendo, e que já foi denunciado por vários jogadores, mas a mídia não dá a atenção necessária para que aquilo se espalhe, para que chegue no ouvido das pessoas mais leigas, certo? Até porque eles sabem muito bem que quando tira-se um certo jogador que tem talento, mas coloca de um outro time, os torcedores daquele time gostam, porque querem ver o seu jogador, mesmo que ele não tenha o talento daquele outro que saiu, querem ver ele lá, pelo menos de momento na hora da convocação. Ah, ó, meu time teve tantos jogadores convocados. Infelizmente tem esse fanatismo no futebol, sempre teve e sempre terá. Futebol é isso. Aí quando a seleção perde, é aí que as pessoas começam a se revoltar, né? Então muitas convocações não são feitas pelo talento do camarada. Ah, nós precisamos daquele lateral ali e tem fulano que tá jogando muita bola. Não é colocado assim. Não coloca fulano já tá com idade aí maior, já tem contrato grande, deixa esse pra lá. Não, mas ele é o melhor hoje da atualidade. Não, mas a gente não quer ele. Vamos pegar um meia boca, que igual a ele tem mais 30, mas vamos pegar esse especificamente, que a gente fez um arrumadinho aqui, vamos fazer valorizar o contrato dele. E aí vamos ganhar a nossa comissão. E por conta disso, fazendo escolhas desse tipo, visando aumentar o valor do jogador, o contrato do jogador, porque a seleção brasileira aí nesse caso funciona como uma vitrine. Entrou na seleção brasileira, nossa, quem é esse cara? Vem os times de fora, principalmente times europeus, ah, eu quero o zagueiro da seleção brasileira. Ah, eu quero o centroavante da seleção brasileira. Nós temos um nome. Essas conquistas, meus irmãos, conquistadas com sangue e suor literalmente, pelos craques brasileiros, não foram fáceis e são históricas, é um fato. Mas infelizmente eles estão jogando o nosso futebol na lama. E eu vou dizer a vocês o motivo, vou deixar pro final desse vídeo, tá certo? Você vai entender. Aliás, eu vou chamar a nossa vinheta, meus irmãos, antes de a gente continuar com mais matérias aqui, eu peço até desculpa. Como não há tempo mais a perder, já perdemos demais, pega agora o restinho da canjica com canela que sobrou do São João e vamos iniciar o nosso quadro. Os esquemas de corrupção são os milhares. Tá aqui, ó. Presidente da CBF é acusado de favorecimento de familiares e de compra de votos. Nessa outra matéria de 2021, além de Caboclo, últimos presidentes da CBF deixaram cargo após denúncia. Essa aqui foi uma matéria de 2021. Então, o esquema de corrupção aqui é muito grande, meus irmãos. E simplesmente não acabou. Uma matéria muito interessante que eu vou passar para vocês, ela diz o seguinte, ó: a decadência do futebol pentacampeão. O Brasil, que era considerado por muitos um celeiro de craques, o conhecido país do futebol, vem passando por um momento turbulento. A sua Liga Nacional, que era considerada uma das melhores do mundo, principalmente pelo equilíbrio, vem sofrendo com escândalos, com jogadas políticas, além de um nível técnico muito abaixo da crítica. Os times brasileiros que anos atrás eram capazes de enfrentar gigantes do futebol europeu de igual para igual, caso do São Paulo em 2005 contra o Liverpool, e do Inter em 2006 contra o Barcelona. Hoje eles estão fazendo papéis ridículos contra esses clubes grandes e até com os clubes menores. Um exemplo disso foi o Atlético Mineiro, que foi eliminado do Mundial para o modesto Raja Casablanca. O nosso futebol está deixando a desejar até mesmo aqui no continente. O Brasil, que vinha dominando a Libertadores nos últimos anos, nas últimas temporadas não conseguiu nem chegar às semifinais. Isso mostra a deficiência do nosso futebol,
que já vem ocorrendo há alguns anos. Um exemplo disso foi o Santos de Neymar em 2011, quando tomou um chocolate do Barcelona e mostrou o quanto o nosso futebol precisa evoluir. Além da Liga Brasileira, outro fator que não vem agradando é a seleção. Um time que já teve Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Ronaldo, Romário, hoje tem apenas um jogador, e olhe lá, né? Que pode-se dizer assim que desequilibra a partida na seleção brasileira, que é o Neymar, que a gente nem sabe se vai jogar como já jogou. E mesmo o Neymar, ainda que ele jogue o melhor futebol dele, ainda tem pessoas que o colocam abaixo de Messi e Cristiano Ronaldo, pelo menos nas suas melhores fases, né? Apesar que esses jogadores também já estão aí aposentados também, né? Ou se aposentando. A seleção também, ela continua muito criticada pelo modo de jogar, que muitas vezes é mais ofensivo e sem muita técnica. É todo mundo dando chute pro gol. Diferentemente das outras seleções brasileiras de tempos atrás. Desses times, os mais lembrados é os de 82, que mesmo sem levar o título da Copa do Mundo, encheu os olhos dos torcedores. Outra equipe também lembrada é a de 70, que além de jogar bonito, ainda foi campeã. Com tudo isso, vemos a decadência de um futebol que já foi copiado por muitos e que hoje apenas tenta copiar. E é triste, né? Isso aqui é matéria da grande mídia, né? Meus queridos e nobres irmãos. Matéria da mídia. Não há como esconder, não há como tapar o sol com a peneira. O nosso futebol decaiu. E há quem diga, meus irmãos, e aí lembrando do documentário que a gente fez de Ayrton Senna, eu fiz a seguinte afirmação. Na Fórmula 1, existia um velho safado chamado Balestre, e aquele velho queria um brasileiro competindo. Ele queria representantes de vários lugares do mundo, mas jamais queria vencendo. Ele queria concorrendo, mas não queria vencendo. Quando você pega o depoimento de outros pilotos, um desses, o Nelson Piquet, ele falando, né, das suas desavenças com o Senna, e sem querer ele deixou escapar em um podcast que o Senna só queria ganhar e só ficava feliz quando ganhava. E aí ele dá um exemplo, né, de dois boxeadores. Ele fala mais ou menos assim, imagine o Popó, né, só dando um exemplo para vocês. É claro que ele não citou esses nomes, ele citou boxeadores lá de fora. Mas ele disse, imagina, né, o Popó, que já é um cara consagrado, né, já é um cara conhecido, aposentado, fosse dar uma surra em alguém que tá chegando agora, um cara que tá despontando. Quando eles armam esse tipo de luta, eles querem que o veterano perda, que é para dar mais engajamento naquele novo, que tá valorizando os contratos, que tá começando agora a sua carreira. Então o Senna era para estar lá dentro, mas sempre tirando o pé, como acredito que ele próprio fazia. Pelo que ele falou, deu a entender isso. Inclusive a sua performance lá dentro. Um grande piloto, sem dúvida nenhuma, mas que tenho certeza que muitas vezes deve ter facilitado. Assim como a gente viu naquele caso, né, que fez inclusive o Rubens Barrichello perder o brilho, quando a própria equipe mandou que ele tirasse o pé para Schumacher passar. Inclusive ele deixou para fazer isso dos últimos metros, para deixar claro que ele venceu aquele prêmio. E tirou o pé porque a equipe mandou. Senna foi colocado na mesma equipe com Alain Prost, justamente para fazer a mesma coisa, só que Senna não aceitou esse papel. Ao contrário, em um dos prêmios ele tentou dar uma volta a mais em cima de Alain Prost para deixar claro que ele era o melhor. Senna não aceitava ser capaz de ninguém. Por isso é que muitos consideram ele, como eu, o verdadeiro herói, um verdadeiro mito. Então, lembrando dessas coisas todas, que foi mudado regra, quando a Williams contratou Senna, proibiram eles de usarem a tecnologia que eles tinham desenvolvido, que era essa de controle de tração, controle de estabilidade. Ela saiu naquele ano. E aí o carro que tinha aquilo ali foi proibido de usar. E por debaixo dos panos liberaram Michael Schumacher de usar essa tecnologia. A Benetton, porcaria de Michael Schumacher, só começou a ganhar corrida atrás de corrida porque foi liberado essa tecnologia. E Senna foi pegar ele de mão e dizer a ele que não adiantava ele ganhar desse jeito, roubando com a cumplicidade dos caras da Fórmula 1. É aí que a gente volta para a seleção brasileira. Se isso aconteceu naquela época, meus nobres e queridos irmãos, aconteceu isso naquela época, você acha que não acontece nos dias de hoje? Esse vídeo aqui ele foi dica do nosso querido irmão Diego. Ele pediu para falar sobre isso, porque nós estamos vendo a elite destruindo a seleção brasileira. Seleção brasileira que acabou despertando o ódio de alguns despertos, né? E que entendem o jogo, sabe que o futebol muitas vezes ele acabou sendo maligno por anestesiar a população, para que as pessoas falassem de futebol, se preocupassem com o futebol e não prestassem atenção na política. Graças a Deus, pelo menos isso, o futebol hoje está mais de lado. Mas o futebol em si, ele nunca foi mal. O que é mal é como ele estava sendo usado. É mais ou menos você pegar uma faca aí na sua casa. Essa faca pode ser usada para abrir o seu pão, para preparar as comidas para a sua família se alimentar, mas ela também pode ser usada para fazer um assalto, para fazer o mal. E a maldade e a bondade não está na faca, mas sim em quem vai usar. A gente não pode cair nas narrativas do sistema que demoniza coisas, em vez de demonizar quem realmente está sendo o demônio.
É isso que a gente tem que entender e aprender a separar. Então eu gosto muito de futebol, claro que já perdeu muita graça pra mim, né? Mas pronto, se a seleção estiver jogando, eu gosto de assistir, se eu tiver tempo, né? Apesar que a última vez que eu assisti um jogo da seleção, se eu não tiver enganado aqui, família, foi na última Copa do Imundo. E nem me dá mais aquela tristeza, porque antes eu ficava mal de verdade mesmo quando a seleção perdia, né? Essa influência toda que o sistema faz. Hoje não, se perder, beleza, eu fico um pouco... Queria que ganhasse, mas também sei que isso não vai trazer, nem que seja um feijão, né? Um grão de feijão para o meu prato, né? Mas era bom, né? Ter uma seleção vencendo ali, como o Senna dizia, dá essa alegria ao povo, pelo menos ali por alguns segundos, já que é tanta coisa ruim, né? Mas infelizmente os atletas hoje só pensam neles mesmos e os dirigentes só estão interessados nos próprios bolsos. Para piorar, acredito que tudo isso é proposital, porque é aquele mesmo esquema do Senna. Eles querem brasileiros ali competindo, mas somente para nos derrotar e nos humilhar diante do mundo inteiro, né? Então o povo precisa aprender isso, meus irmãos, que a elite nunca deixou de ser elite e pensar como elite, e nós não fazemos parte dela. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido, meu nobre e querido irmão. Nós voltamos todos os dias com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Não se esqueça, estou sempre aqui esperando vocês. E se você entende a gravidade do que a gente fala aqui e entende que é preciso espalhar a notícia, então se torne um membro, deixa teu comentário, deixa o like, isso ajuda muito. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!